Bom, vamos para a nossa 7ª aula, tá? Vamos compartilhar e nós vamos falar sobre cada tipo de história que você pode contar. Você vai ver o quanto de história você tem opções para contar. Isso tudo vira conteúdo, gente. Tudo conteúdo. Muito bom. Tenho certeza que você vai se identificar. Se você gosta do meu perfil, gosta das minhas histórias, você vai conseguir criar as suas e ter a conexão real aí com os seus seguidores. Nós falamos na aula anterior dos tipos de história: inusitada, superação, segredo, polêmica, erro e suspense. Algumas eu já usei, outras eu não usei ainda, e algumas, de repente, eu não devo usar porque eu não me identifico, tá? Isso vai acontecer com você também. Inusitada, eu ainda não usei, mas pretendo usar, tem muita coisa inusitada que eu quero contar. Superação, já usei, deixei até o exemplo aqui. Segredo, ainda não, mas posso usar sim, tenho conteúdo para isso. Polêmica, não gosto, não uso, não pretendo usar mais, né? Vai saber, né? Erro também, costumo usar, não tenho nenhum exemplo aqui, mas devo usar. Suspense também ainda não usei. Para quem não sabe, meu caderninho não está aqui, mas eu tenho um caderninho que eu anoto todas as ideias de conteúdo assim que surge o insight, o acontecimento, eu anoto para não me perder. Na hora de fazer o conteúdo, aconteceu isso, eu vou contar. Então, é a hora de fazer o conteúdo, certo? Então, vamos falar sobre cada tipo de história. História inusitada e curiosa. Você vai pesquisar curiosidades do seu nicho, algo que aconteceu com você ou seu cliente que é inusitado, tá? É isso que você vai fazer. E fazer as narrativas daquela maneira, usando o contexto, onde, porquê, usando todo o contexto que nós aprendemos, tá? Dos exercícios que eu acredito que você já fez. Vulnerabilidade, os perrengues e todos os pontos. Tudo bem? Sequência, quando, onde, personagem principal, elemento surpresa, lição, ensinamento e conclusão, tá? Use todos esses pontos para fazer estas narrativas que você vai escolher se é inusitada, curiosa e tudo mais. A inusitada e curiosa, você vai pesquisar curiosidades do seu nicho, algo que aconteceu com você e seu cliente que é inusitado. Histórias engraçadas. Você pode começar o dia em que você riu muito, você vai contar. Uma vergonha que você passou, algo estranho que você viu ou ouviu, notícias bizarras e curiosas. Isso aí você vai desenvolvendo a sua narrativa, tá? Histórias de superação. Eu coloquei o meu aqui, ó. Eu só consegui vender quando deixei minha máscara cair. O que é que eu pus aqui? Eu pus que eu só comecei a vender depois que realmente eu resolvi deixar de ser um personagem que não existia e resolvi contar a minha própria história. E aí sim as coisas começaram a acontecer no meu perfil, tá? Então, isso aqui é uma história de superação. Você pode contar a sua superação, que de repente não foi a venda, mas foi qualquer uma outra coisa, de acordo com o que você vende. Você sempre pega um gancho de provação, virada de chave, superação e lição. Na mesma ideia dos outros pontos que nós falamos na aula anterior, tá? Ó, fazendo um exemplo aqui, ó, vender, aí eu coloquei esse gancho, provação, virada de chave, superação e lição. Nessa lição, nesse aqui, ó,
História de superação, o que eu pus como exemplo? Veja só. Vender açaí me fez estar aqui hoje. Ontem eu quase desisti do meu negócio. Aí você conta. O dia em que meu chefe me chamou de burra, aí você conta que se você deixou a CLT, se você se identifica com isso, né, gente? Se isso aí já aconteceu. Isso aí é só um exemplo que você vai contar. Eu vi posts desses no Instagram e tirei aqui a ideia, tá? Você vai se identificar com aquilo que realmente aconteceu, com aquilo que é a sua história, tá? Histórias de segredo. Aí eu tô deixando uns tipo headline para você entender e se inspirar e criar as suas, entendeu? História de segredo. Eu trabalhei sem certificação de contabilidade. Talvez você não sabe, mas eu tenho um medo. Vai lá e conta. Eu descobri uma fórmula de fazer conteúdo com a minha própria história, que é a minha, entendeu? São headlines que você vai se inspirar para criar a sua. Isso aqui tudo é conteúdo que eu tirei da internet, viu, gente? São realmente posts que a pessoa fez. História de polêmica, quando você usa uma notícia que está bombando e se posicione e dá a sua opinião. Sabe aquelas polêmicas que está acontecendo no momento sobre determinado ator, atriz, cantor, que aí você usa o babado forte que está acontecendo na mídia e vai associar com o seu conteúdo, tudo bem? E dar a sua opinião. Isso é legal, quem gosta faz, não tem necessidade de aplicar, você só aplica se você se identifica, tá? Porque política, por exemplo, tem gente que se identifica em postar e dá uma certa polêmica, porque um é um, outro é outro, e de repente alguém não gosta, né? Aí chegam os haters e vai falar mal de você. Isso aí, eu não trabalho no meu perfil, mas tem gente que trabalha e dá muito engajamento, tá? A tal da polêmica dá engajamento porque vem aqueles contra, vem os a favor e dá aquele boom no seu post, mas a ideia é vender, a ideia não é viralizar, porque viralizar, eu quero até falar aqui para você, viralizar nem sempre é resultado de venda. A maioria das vezes não é. Você viraliza por determinado conteúdo que um monte de gente gostou e as pessoas passaram a te seguir, mas muitas das vezes elas te seguiram, mas nem visitou o seu perfil, não te comprou, não te conhece, não te segue nos stories e fica ali dando dengue, tá? Só de olho igual jacaré, que eu falei na aula passada que eu quero comentar. Tem seguidor jacaré, que só fica olhando e não se manifesta, não faz nada, né? Tá só ali olhando. Isso aí para você não é vantagem, certo? Não é vantagem. Você precisa atrair pessoas que conectam com você, que vão interagir nos seus stories, nos seus posts e vai comprar de você, conversar com você no direct, tirar dúvida. É isso que vai trazer renda para você. Viralizar milhões de visualizações, mas não ter ninguém comprando, não adianta, tá? A ideia aqui é vender, tudo bem? Então, a questão da polêmica é legal você usar? Se você gosta, faz uma interação entre a polêmica e o seu nicho, tá tudo bem. Você vai ser viralizado, vai ter muitas opiniões, muitos comentários e, de repente, sim, também possa chegar alguém qualificado. Mas é um boom, um movimento que nem sempre dá certo, mas fica a seu critério usar. História de erro. Conte um erro que você cometeu na sua trajetória, isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas conte somente se você conseguir superar e ter a solução. É o que eu disse. Conte as... Eu esqueci a palavra. Não me veio a palavra. Você vai contar os perrengues, mas com a vitória. Se você conseguir superar, tá? É isso que você tem que fazer. Ah, lembrei. Você vai contar, não vai contar as feridas, o que você está passando de ruim. Você vai contar
As cicatrizes. As cicatrizes é porque você superou. Como que você superou? É isso que você vai contar. Se você está passando por um problema e não consegue resolver, você não vai trazer autoridade para as pessoas que estão te seguindo. Não vai trazer confiança nas pessoas que estão te seguindo. Você precisa trazer que você passou por perrengue, passou por problemas, dificuldades, superação, mas você superou, e superou de que forma? Como? Assim, assim, assim. E aí, aonde a pessoa vai ter confiança em estar ali com você, porque se você superou, você pode ajudar ela, que esse perrengue que você passou, ela também está passando. Entendeu? Agora, mais uma vez, você também vai fazer a sua história. Toda história tem suas variações, tudo vai depender de como você vai contar. O tom que você usa, todo o conceito, acredite, alguém vai se conectar com você. Como você se conectou com a minha está aqui agora. Só assim você vai ser única. O diferencial no digital é a história de cada um. Basta saber contar a sua. Certo? Então, gente, é complexo para você começar, porque nós temos a crença que, de repente, a gente não pode se expor na internet. Você não precisa, de repente, você quer contar uma história que é sua, mas você não quer se expor, fala que é de uma cliente, de uma amiga, de alguém. Crie um personagem para essa história. A gente tem essa crença que a gente não pode se expor, mas essa exposição sua vai trazer conexão, e isso é o diferencial, porque ninguém quer falar com robô, ninguém quer ter histórias iguais, repetitivas, que a gente ouve em vídeo, em texto, e já vê que aquilo é mentira, que aquilo não é verdade. Você vai colocar a sua unicidade, a sua autenticidade. Mesmo que você não queira tanto se expor, mas se você souber contar a história, você vai saber contar de uma maneira envolvente e a pessoa vai entender que é a sua história. Algo que eu quero dizer também, que é importante você ilustrar as suas histórias. Quando você estiver passando por qualquer problema aí na sua casa, que tem a ver com o seu trabalho, com o seu nicho, viu, gente? Com o seu negócio, registre os momentos. Você vai precisar dessas fotos para ilustrar lá no seu carrossel, no seu rios, no seu post. Você vai precisar. Então, é importante, porque aí você vai criar uma autenticidade aí de uma foto da época, da data, ou seja, não é dela mesma, essa história é ela mesma, não que você precise provar, mas é importante você passar essa credibilidade, certo? Então, é um pouquinho complexo? Eu aprendi que nem tanto, tá? Desde quando a gente conta a verdade, não é difícil. Você vai aprender fazendo esses exercícios. Você vai começar a contar a sua história, seja inusitada, engraçada, seja de erro, de segredo. Todo mundo vai querer saber um pouquinho da sua história. Quem se conectar pode ter certeza que vai caminhar essa jornada junto com você. E se você sentir que precisa da minha ajuda para continuar essa caminhada, para continuar esse processo de contar histórias no seu perfil, se você de repente precisa de algo ali, de alguém do seu lado para te acompanhar no passo a passo, eu tenho essa proposta, que é só você clicar no link que vai nesse PDF com você, que tem a minha proposta de mentoria. Essa mentoria, eu vou te ajudar todo no processo de criação de história, inclusive também no seu processo de estrutura de perfil, tá? A estrutura do seu perfil. Eu fiz um desafio, 2 desafios, foram 2 turmas e deu muito certo mesmo, de estrutura. E eu incluí esse desafio na mentoria, mas esse desafio vai ser junto comigo ali no WhatsApp, eu vou acompanhar você.
nós vamos olhar o seu arroba, a sua foto, a sua bio, destaques, o seu CTA, e vamos construir, pelo menos aí, alguns posts te ajudando a criar o seu feed com história para começar a realizar aí as suas vendas, se você tem poucos seguidores, certo? Tem a proposta, é só clicar e vamos juntos seguir nessa caminhada, certo? Eu espero ter ajudado, eu espero que você realmente mergulhe neste universo de histórias e conte a sua história. Deixa eu mudar aqui para falar diretamente com você. Conte a sua história, porque a gente não sabe a dimensão que tem a internet de gente estar assistindo o seu post, o seu riso, o seu vídeo e contando a sua história. Mesmo com aquele medinho de se expor, você pode estar ajudando muita gente, independente do produto que você vende, seja físico, seja serviço, seja infoproduto, você precisa contar a sua história para que as pessoas possam se conectar, estar junto com você, entrar no seu perfil, te seguir e automaticamente comprar e seguir junto com você, porque a sua história não para. Todo dia a gente tem uma história para contar, a gente tem uma lição. Já ouviu falar que a gente mata um leão todos os dias? Então, conte como que você mata esse leão todos os dias e você vai ajudar muito mesmo as pessoas. É maravilhoso poder fazer um trabalho quando você tiver esse retorno de que realmente você fez diferença na vida de alguém. Então, se você precisar da minha ajuda, é só clicar no link e nós vamos seguir junto por 7 dias, tá? É uma semana. O desafio da estrutura, em uma aula, a gente estrutura o seu perfil de 1h30, tá? 1h30, 1h30, no máximo 2 horas, você já sai com o seu perfil todo estruturado e durante 7 dias ali, diretamente comigo no WhatsApp ou no direct, a gente define, a gente vai estruturar o seu feed com a criação de histórias, você já vai ter uma base do curso da arte de vender com história, a gente só faz alguns ajustes e você pode ter certeza que você vai caminhar sozinha e o melhor, sem depender, porque quem aprende não depende. Eu aprendi isso com a minha mentora, que eu tenho uma mentora aí que me direciona, porque ninguém consegue nada sozinho, só com vídeos do YouTube, a gente precisa de alguém para nos direcionar, para nos guiar, mostrar o caminho aonde ela errou, para que eu não erre o caminho certo, para que a gente possa chegar mais rápido. E se você quiser essa ajuda, conte comigo, clique no link e a gente marca. Tudo bem? Tem uma condição especial para você que está aqui dentro no Arte com Histórias. E eu espero você com todas as dúvidas que você tiver. Espero que não tenha tido muita dúvida, mas qualquer coisa, eu estou lá no direct, é só me chamar e a gente se encontra nos próximos passos aí e, de repente, na mentoria, vamos seguir junto. Beijo para você. Gratidão, muito obrigado por estar aqui, gratidão mesmo, e a gente continua a jornada, porque história e jornada não termina, né? Não termina, onde há vida, há história e há muita aventura para a gente viver. E muitas pessoas para a gente ajudar, basta a gente querer e fazer acontecer. Beijo para você e a gente se encontra mais vezes e eu te espero. Tchau, tchau.